sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar agora sobre parasitologia. Esta é a sua disciplina. E nós vamos discutir em módulos, né? Como a gente vem fazendo, a gente vai discutir essa disciplina em 6 módulos, ou 6 unidades, ok? Então, por que a parasitologia é importante nos cursos da área da saúde? Você vai observar que na área da saúde, né, a maioria dos nossos cursos, eles têm algumas disciplinas em comum. E uma delas é a parasitologia. Assim como tem imunologia, microbiologia, né, a maioria dos cursos tem essas disciplinas. E a parasitologia também é uma das comuns entre cursos da área da saúde, né? Por quê? Porque os parasitas são de interesse de saúde pública, né? Os parasitas podem causar patologias importantes. Então, deste modo, né, a gente tem que comentar, falar sobre isso na área da saúde. Portanto, esta vai ser a nossa jornada em 6 unidades. Você vai receber um material, né, ou você já está acessando aqui, anexo, né, o seu material, então, os livretos, né, contendo ali informações importantes, né, ou a condução aqui da sua disciplina, divididinho também em módulos. Muito bem. Então, hoje, na unidade 1, de parasitologia, começaremos a falar sobre a introdução da parasitologia, né? Então, o que vem ser a parasitologia? Primeiro, logia, a gente sabe que é estudo, né? Então, a parasitologia é o estudo dos parasitas, né? E suas relações com os hospedeiros. Quem são os hospedeiros? Aquele que, normalmente, vai carregar ou vai ser ali o agente, né, que hospeda, que carrega o parasita, certo? Então, não podemos esquecer que, dentro da parasitologia, nós temos ali os organismos, né, de maneira sistematizada, né? Lá na biologia a gente estudou um pouco disso, né, sobre os protozoários, né, os plateumintos, né, que são ali o reino protozoa e os reinos protistas, né, os plateumintos e os artrópodes, ok? Os artrópodes, você vai lembrar, né, lá atrás da biologia, né, os carrapatos, né, são parasitas também, certo? E o que é importante dizer é que muitos dos parasitas que causam patologias importantes ou doenças, não só causam em humanos, mas também causam em animais. Ou às vezes o animal é o hospedeiro que pode levar a uma doença em um humano, ok? Então é importante você entender essas informações, né? Então é fundamental compreender esses conceitos aí. Bom, outros conceitos básicos. Eu vou elencar aqui algumas informações para que, no decorrer das outras unidades, se facilite um pouco a sua compreensão. Muito bem, vamos lá. Conceitos básicos aqui. De modo geral, quando a gente fala em saúde, né, em saúde pública principalmente, em políticas públicas para controle de parasitas, controle de vetores, né, controle de patologias que envolvem parasitas. Muito bem. Então, você deve também lembrar que existem outras matérias, né, como saúde pública, epidemiologia, são matérias que às vezes estão de alguma forma, né, linkadas um pouco a este assunto aqui de saúde pública. Então, vamos pensar o seguinte, conceito como agente etiológico, né? O que é um agente? Na verdade, é o que causa, né? É o responsável pela origem de uma doença ou de uma patologia, né? Por exemplo, um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um helminto. Eu estou englobando todos aqui, tá? Não só os parasitas, mas vírus, bactérias também, fungos também. Então, veja, esses são os agentes etiológicos. O que é uma endemia? Então, uma endemia é uma situação, né, de doença, né, se espalhando ali em uma determinada população dentro de um espaço de tempo. O que é uma doença endêmica? Aquela que vai incidir, né, vários anos ali, né, surgindo ali um equilíbrio entre a população e a doença. Okay? Então, epidemias. Nós vamos ter, né, ocorrência na região, no caso que ultrapassam normalmente, né, uma incidência esperada. Então, explodiu casos de, né, febre amarela, por exemplo, nós estamos aqui outros, além dos parasitas, né, virologia, por exemplo. Infecções. Infecções é algo que
algum organismo patogênico causa no ser humano, em animais também. Okay? Infestação, como por exemplo, infestação de pulgas. Né? Infestação é algo que saiu do controle, né? Determinada agente etiológico, como o carrapato, por exemplo, pulgas, pode infestar o ambiente, né? Então, pode levar a doenças. Então, vetores é todo organismo capaz de transmitir, né, agentes infecciosos, né? A gente tem aí casos de alguns mosquitos, por exemplo, que transmitem agentes infecciosos, ok? Ou algum outro animal que transmite agente infeccioso. Não é o animal que é o agente infeccioso, mas é o que ele carrega. Então isso é importante. Esse é o vetor, ok? Hospedeiro, normalmente é aquele que serve de habitat para os parasitas, por exemplo, né? Hospedeiro definitivo é aquele que abriga o parasita em sua fase de maturidade ou fase reprodutiva, ou reprodução sexuada, por exemplo. E profilaxia são um conjunto de medidas que visam ali a prevenção, ok? Então, o parasitismo, falando de modo geral, o parasitismo ali, né, é caracterizado por uma relação desarmônica e unilateral, na qual o parasita vai gerar prejuízos ao hospedeiro. Então, esse é um conceito que, na área da saúde, da medicina, leva à preocupação, ok? Então, dois elementos, né, de espécies diferentes, o grupo, espécie, no caso, né, eles podem parasitar. Então, pode apresentar alguma característica ali que vai ter um lado negativo para um hospedeiro, por exemplo, né? Vai trazer maleficência, ok? Muito bem. Então, dentro disso, a parasitologia, esta em específico, né? A gente vai separar um pouco aqui. Vamos tirar os vírus, né? São parasitas intracelulares, ok? Vamos tirar também as bactérias. Vamos focar aqui em helmintos, platelmintos, artrópodes. Então, nesta disciplina, até porque esses dois itens, vírus e bactérias, a gente consegue ver em outras disciplinas, né? Mas em específico, fungos também, né? Em específico. Mas aqui vamos pensar o seguinte, né? Como que o parasita, nesse caso, platelmintos, helmintos e artrópodes, né? Eles conseguem encontrar o ser humano. Alguns são de vida livre, alguns estão em ambiente específico, outros precisam de vetores, né? Mas a gente vai observar nos próximos módulos, né, que os parasitas eles podem vir de maneira acidental, né? Uma maneira de encontrar, por exemplo, um ser humano, né? Quando ocorre isso, né? Então, não é uma coisa comum. Se você já assistiu aí Dr. House, né? Se você assiste essas séries, se você gosta, né, dessas séries de medicina e tal, você vai ver que lá tem alguns episódios lá que a pessoa tem doença de Lyme, por exemplo. Doença de Lyme é mais comum nos Estados Unidos, tá? É uma doença causada pelo carrapato, certo? Um carrapato em específico. Nos Estados Unidos tem essa espécie de carrapato que causa comumente doença de Lyme. Então, a pessoa está lá na floresta, foi acampar. É comum lá, eles acampam bastante. É comum. E aí a pessoa foi acampar. Acho que aquele cantor famoso, Dirty Bieber, ficou com doença de Lyme, né? E ele já viu em algum lugar, um pequeno carrapato fixou nele, na pele dele, né? Um parasita, ficou ali. E neste momento ele transmite ali uma patologia chamada Lyme, doença de Lyme, certo? A febre de Lyme, na verdade. Então, o que acontece? Foi de maneira acidental. Ele não esperava pegar um carrapato, né, e ter essa doença. Okay? Então, um parasita também pode não ser acidental, pode ser errático. Um parasita está fora da área dele, né, da região dele, onde ele está comum, e de repente ele encontra ali, né, um hospedeiro. Pronto. Deu, né, conexão. Outra coisa é um parasita que já sobrevive, né? A maioria dos parasitas já estão próximos ao hospedeiro, né? E eles só se conectam, né? E aí tem outras formas, né? Parasitas facultativos, por exemplo, né? Algumas espécies têm um ciclo de vida livre, aberto, linha, completo. E aí, moscas, por exemplo, elas estão decompondo ali esterco,
cadáveres, né? Tudo que tem necrose, elas estão carregando ali, né? Sentando ali, e elas acabam surgindo, carregando ali algumas doenças, né? Para outros hospedeiros, né? Porque ela está lá sentando ali, né? Fazendo, se alimentando ali de algo que é facultativo para ela. Então ela foi atraída por aquilo. De repente ela senta ali, senta em outro, e aí vai transmitindo ali o ciclo dos parasitas, ok? Muito bem. Então, os parasitas também, eles têm algumas especificidades. O que quer dizer isso aí? Né? Como que ele pode se adaptar a um determinado ambiente? Qual o número de hospedeiros que ele precisa alcançar? Né? Qual a influência dele? Qual a dispersão geográfica? Okay? Então, por exemplo, tem os eurixenos, né? Eu estou falando aqui de especificidades, e tem os estenoxenos. Okay? O primeiro, que é um parasita encontrado em grande número de espécies de hospedeiros de forma natural, tipo Toxoplasma gondii. É um parasita de tipo eurixeno. Okay? Estenoxenos são parasitas encontrados em pequeno número de espécies hospedeiros, né? Como o Xicheria bancroft, que também são parasitas que têm suas características, ok? Muito bem. E como é que funciona o ciclo dos parasitas? Cada um vai ter um ciclo específico. Não é uma maneira geral. Porque a gente vê que tem especificidades diferentes. Tem um parasita que, definitivamente, o ciclo dele já é completo, né? Ele se reproduz sexualmente ou é encontrado em estágio adulto. E tem os que são intermediários. O parasita precisa de um hospedeiro para se reproduzir, tá certo? Então, a gente precisa entender isso aí também, tá? Então, tem aqueles que são de transporte, né? Aquele que não ocorre evolução parasitária, mas que não destrói o parasita rapidamente, ok? Então, esse é um tipo de ciclo, né? Ele precisa de um período, né? Não é um parasitismo real aqui, nesse caso, ok? Tem também as situações de parasitas de reservatório, né? Então, representada ali pelos hospedeiros vertebrados naturais em uma determinada região, ok? Muito bem. Dentro dessa parte, porque eu só fiz aqui uma introdução, eu vou especificar mais, ok? Eu só fiz uma breve introdução aqui na unidade 1. Então você, na unidade 1, já entendeu o que são os parasitas, né? São aqueles, né, que vão se reproduzir, que podem causar relação com hospedeiros, ou seja, eles vão precisar de um hospedeiro, né? Mesmo que transitoriamente, ok? Mas tem alguns tipos, a gente viu que podem ter protozoários, né? Podem ter platânicos, podem ter artrópodes, são os tipos aqui. Aí a gente pegou também os conceitos, né? Que é endemia, agente etiológico, né? Vetor, hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, ok? E a gente viu que isso é de importância médica. Por quê? Porque alguns parasitas vão levar patologias importantes que são assunto, né, das próximas unidades. Então, essa só foi um panorama geral para você começar a se familiarizar com a disciplina. Aproveite o seu material. Na introdução do seu material, consta todos esses nomezinhos. Se você teve dificuldade de compreender os nomes, né, pode ler o material com calma e você vai observar que tem tudo lá. Tá bom? Nos vemos na unidade 2.